Muito bem, vamos então dar início ao nosso estudo de hoje, fazendo a nossa prece. Mestre Jesus, agradecemos por esta nova oportunidade que se renova para nós a cada segunda-feira, permitindo-nos a nossa presença nesta instituição, Fraternidade Espírita Camilo Chaves, onde temos a honra de servir, trabalhar, estudar, para que nós possamos aqui em conjunto realizar o melhor nosso alcance, tanto na veiculação das ideias quanto na assimilação. Sejamos amparados por Ti, inspirados pelos amigos espirituais, sempre estão ao nosso lado, nos fortalecendo, inspirando. Pedimos Tuas bênçãos de compaixão, paz e misericórdia para toda a humanidade, que as Tuas vibrações de amor possam envolver todo o nosso globo, todos os seres. Assim seja. Muito bem, então vamos dar continuidade. Estudo de Gênesis, capítulo 6. Hoje nós vamos terminar o versículo 2, faltou só um pequeno trecho, um arremate. Vamos avançar para o versículo 3 do capítulo 6. Então vamos ler aqui os primeiros versículos desse capítulo 6. O título bíblico desse capítulo, desse capítulo, é a corrupção geral do gênero humano, porque semelhança com os tempos atuais é mera coincidência. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era somar continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Versículo 2, nós iniciamos o estudo, vamos só fazer um arremate hoje, diz o seguinte: viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Nós comentamos sobre a questão do Filho de Deus e Filho do Homem, nós vamos voltar nesse assunto. Então, viram os filhos de Deus e as filhas dos homens eram formosas. Então, esse assunto aqui, esse adjetivo formosas, que aí está registrado, nós podemos interpretar aqui no sistema miudinho como sendo o elemento de atração entre os espíritos que vieram em exílio e os chamados autóctones, que eram o quê? Sentimentos. Sentimentos é um fator de atração. Sentimento que era o componente da formosura aí
nesse trecho, definindo a afinidade, uma comunhão no plano, pelo plano dos sentimentos. Então eram componentes agradáveis para os elementos que vieram de fora. Havia então essa afinidade. Vieram por aquele processo de enxertia do melhor no pior. Do melhor no pior. O melhor, o exilado era melhor, mais avançado em termos de evolução do que o aborígene, o autóctone. Assim como Jesus, quando ele encarna entre nós, melhor dizendo, ele representou a enxertia do melhor no pior. E, consequentemente, o pior é enxertado no melhor também. O tronco aí do plano das ideias. Pior é enxertado. Pior também é abraçado. O pior em termos evolutivos, não estou falando aqui em termos de qualidade intrínseca, não. Pior aí definindo estatura de evolução. Uns novos e outros mais veteranos. Então esse fator dessa formosura é o fator de atração para fazer aquela linha de conexão para que houvesse então o entrosamento perfeito. Reciclagem para o que veio de fora e avanço para o que aqui estava. E tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então, no plano, o melhor veio enxertado biologicamente, o melhor foi enxertado aqui na Terra, pela reencarnação. Mas psicicamente o pior é enxertado no melhor. Tinha que ser o contrário. Não, o pior é enxertado no melhor. O que tem menos conhecimento, e ele é enxertado no que tem mais conhecimento, porque o que tem mais conhecimento, mesmo sendo aqui o exilado, ele tem mais tarimba, mais autoridade, mais autoafirmação do que o que estava aqui. Então ele vai ter um domínio, vai ter um domínio natural no processo. Então eles vão ser os chefes dos grupamentos, chefe das tribos, depois os patriarcas, depois os sacerdotes, os faraós, os reis, os generais, tudo exilada. Entendeu? Está no comando da situação por natureza, por imposição natural. De todos os setores, né? Por imposição natural. Religião, assim como você se impõe aos seus filhos de forma natural, os exilados também se impuseram naturalmente aos que aqui estavam evoluindo. Então eles se tornaram os condutores da humanidade. Então é por isso que eles foram reencarnando como mais de uma vez como reis, faraós. Né? Vou pegar um exemplo aqui de Júlio César. O Júlio César, que foi o Tutmés III, lá por volta de 1300 a.C., antes do Ramsés II. Mais à frente ele foi Alexandre o Grande, depois Júlio César, depois Carlos Magno, depois Napoleão. Isso tudo para ajudar a organizar a sociedade. Sempre extrapolando.
Isso que eu ia falar. Sempre extrapolou. Até Napoleão ele ainda. Extrapolou. Napoleão foi durante A vaidade, a o, Revolução Muito Francesa. a vaidade e o orgulho fez avançar mais do que... Entendeu? Tá certo? E isso aí, vários que vieram. Então, eles foram os comandantes, foram os reis, foram os generais, sempre estavam ali na crista da onda. E muitas vezes exagerando na mão, entendeu? Exagerando na dose. Então, foram chamados por Jesus para ajudar na estruturação da civilização. E quando eles chegaram aqui na Terra, nós já temos dito aqui, entre 30 e 40 mil anos atrás, a sociedade era tribal, tinha pouca estruturação, precisava de avançar, entendeu? Então, eles é que foram trazendo o avanço, à medida que vão reencarnando junto com o grupamento terrestre, naturalmente eles vão trazendo avanços lentamente através do contato social ali. Como eles já têm uma bagagem, já têm conhecimento já no plano do subconsciente, já estruturado, e vai emergindo naturalmente como ideias, invenções, certo? Do contrário, seria tão devagar, né? Seria mais lento, né? Certo. Seria mais lento. Então, por isso que o contato social é ingrediente importante para alavancar o progresso, acelerar o progresso. Nós já estudamos aqui muito no Livro dos Espíritos, questão 779. Não vou nem repetir não, porque nós já lemos bastante. E o que é enxertado, eu até anotei aqui a expressão que o Honório usou, enxertado no psiquismo é pegar a carona da evolução, entendeu? Ele vai no embalo ali O trem vai passando, eles vão entrando nos vagões ali, o trem vai andando, eles vão entrando. E vão sendo levados ali. Aí, com o tempo, também vão se destacando aqueles da Terra que já tinham mais bagagem também, porque entre os que aqui estavam na Terra também tinha grupamento exilado que veio antes, né? Não como degredo, mas como um processo natural de enxertia, né? Porque os mundos são solidários, existe um intercâmbio. Quando a gente lê aquela questão aqui do 2018, nós vemos que nós aqui atraímos, então existe um intercâmbio bem dinâmico. Que nós ainda não entendemos bem como é, não. Podemos até perguntar isso numa sexta-feira, quem tiver oportunidade aí, na reunião de sexta, perguntar. Pedir aos espíritos para falar um pouco desse processo, né, para nós aí. Muito bem. Versículo 3. Então disse o Senhor: não contenderá meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Então disse o Senhor, esse primeiro ponto, a gente tem sempre lembrado aos amigos que Deus não tem boca. Como que Deus conversa conosco? Vamos aqui voltar lá na Epístola aos Hebreus, capítulo 1, que eu cito também ocasionalmente. Havendo Deus, antigamente, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa,
e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então é capítulo 1, versículo 1 a 3. Então, Deus se expressa através dos filhos, certo? Os filhos, de forma, vamos colocar assim, autêntica, pelo Filho de Deus, que é o Filho do homem que já tomou as rédeas da evolução, está em pleno processo de engrandecimento moral, virtuoso. Então, com mais propriedade, Deus fala através dele, certo? E através de nós, à medida que vai também avançando, nós estamos no processo de elaboração do Filho do Homem. Então, nós já conseguimos aí expressar alguma coisa em nome do Senhor. Quando nós fazemos o bem, quando nós aconselhamos alguém a fazer uma coisa boa, damos uma diretriz aí, contato social na vida particular, então é o Senhor que está falando através da nossa boca. Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Então esse é o movimento que é de dentro para fora, tá? Essa contenda aí não é de Deus para conosco, é do homem para com Deus, é de dentro para fora. Nós encontramos Deus internamente pela adoção das revelações e pela prática do amor. E a contenda, o que é? A contenda é a luta interna entre os desejos e os valores superiores. Essa é a contenda. Né? Contenda é a nossa capacidade ainda, ou má vontade, ou irreverência, ainda conseguimos praticar o que nós gostaríamos de praticar, mas que ainda não conseguimos. Lembrando de Paulo, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu faço. E esse plano automático nosso que ainda é a nossa vida interna. Ainda vai demorar um pouco a mudar. Muda com o tempo, mesmo que a gente vai insistindo no processo, certo? Então o plano subconsciente em oposição sistemática ao superconsciente. Superconsciente é Jesus, Consolador prometido, é o superconsciente. E o subconsciente é o que nós queremos, que nós fazemos, a nossa expressão natural no cotidiano. Mas a nossa expressão natural no cotidiano já está miscigenada com coisas boas. Já tem coisa boa. Mas ainda tem a complexidade do passado, certo? A luta interna para desativar, né? Porque nós estamos naquele processo, exatamente. Que nós estamos no processo da elaboração do Filho do Homem. Quando tivermos completado a elaboração do Filho do Homem, aí seremos filhos de Deus. Autenticamente falando, aí nós vamos expressar a vontade de Deus com consciência, que vai se engrandecendo cada vez mais ao ponto da comunhão ser uma comunhão integral como a de Jesus com o Pai. Processo de comunhão que nós ainda desconhecemos. Uma conexão. Exatamente. Porque ele também é carne, ou seja, ele ainda é conduzido pelos valores dos desejos, das emoções, de modo geral nós, certo? Somente nós latinos, de modo geral, isso é muito levado pela emoção temperamental, não é isso?
Então, esse plano aí do subconsciente, que ainda se opõe ao superconsciente, se opõe aí ao Evangelho. Tá certo? Porque ele também é carne, que é isso aí que nós estamos dizendo. A carne aí, definindo o que está entranhado. O que está entranhado é o que nós expressamos pelos desejos. Principalmente os desejos primários. Não é isso? Os desejos primários são como dizem, pelo menos nas igrejas, os desejos primários são pecaminosos? Não, os desejos primários têm que ser conduzidos de acordo com a lei divina. Sem o desejo primário não tem reprodução biológica na Terra, tem? Como é que vai fazer? Então isso faz parte do processo de comunhão dos seres, de entrosamento para o progresso mútuo, um apoiando o outro, gerando ali a descendência, proporciona a reencarnação dos espíritos que vão reencarnar. Então isso tudo, o desejo primário, foi posto no nosso coração para o bem, para o bom uso. Não é condenável. O problema é o desregramento, o problema é o abuso. Né? Fala aí, Florinda, você quer falar alguma coisa aí? Jesus orava a todo momento, né? Pedindo. Mas a oração dele não é como a nossa oração, não. Não, eu sei. Mas ele tinha alguma... Ele orava de manhã, logo cedo, ele, quando acordava, antes do sol nascer, fazia aquela prece ali. Mas ele tinha Mas a um oração... sentimento humano também, né? Porque ele era carne. Não, mas a carne dele não é igual a nossa. A carne dele é uma... Não tem nenhuma influência sobre ele, mas... Não, a carne dele não... Não. A carne não tem. A carne dele é virtude pura. O que nós temos no subconsciente, o que é o subconsciente? É o plano do instinto automático. Esse instinto automático, ele se tornou automático pela prática repetitiva ao longo dos milênios, certo? Então, a prática repetitiva torna uma ação rotineira, automática, e isso alimenta um sentimento. Alimenta o sentimento. Então, nós chegamos na... Nós até... Eu vou te passar a palavra, só para não perder o raciocínio aqui. Era isso mesmo que eu ia falar. Quando a gente lê lá no Evangelho segundo o Espiritismo, os instintos são os embriões de sentimento. Em suas origens, o homem só tem instintos. Que é o instinto natural, desenvolvido nas faixas animais, A sobrevivência. que nós carregamos conosco, ingressamos no reino hominal com a carga dos instintos, certo? E esses instintos são os embriões do sentimento. Então, a mesma rotina diária, prática diária, mesma força que gerou aqueles sentimentos que chamamos de instintos, que são sentimentos, tá? À medida que eu introjeto no meu mundo interior, pela opção consciente, um ensinamento, esse ensinamento é para domar as inclinações más. Ele começou lá com Moisés, Decálogo. Não matarás, não cobiçarás. Isso é diretriz de segurança para domar a inclinação má. Em suas origens, o homem só tem instinto, aí não tem inclinação má. Certo? Quanto mais avançado e corrompido, tem sensações, aí já tem inclinação má. Por quê? Ele exagerou pela paixão o uso do instinto.
Ou aí um instinto de conservação natural, a que todos temos o direito, virou egoísmo. Que antes não era egoísmo, antes era o instinto natural, a lei de conservação. Certo? Então aí vem os 10 mandamentos para eu. Os 10 mandamentos é para o exilado reverter a corrupção. Suas origens, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, tem sensações. Então, os 10 mandamentos é para o exilado reverter a corrupção, que ele se corrompeu, conhecia os ensinamentos e não quis praticar. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. A instrução e a depuração aqui é essa que nós estamos tentando aqui. Evangelho, livro dos Espíritos. Então, mas essa depuração depende da prática. Então, eu preciso combater o egoísmo, combater o orgulho. Como que eu combato egoísmo e orgulho? Só lendo os livros dos Espíritos, frequentando a reunião e orando? Não. Prática. No dia a dia. Prática no dia a dia, no contato social. Eu vou ser bom para com o próximo. Melhorar minhas relações interpessoais. De vez em quando vai ter atrito, que é natural. Mas o atrito já não é o que nós queremos ter mais, está entendendo? O atrito ele é um acidente agora. Ninguém quer sair brigando com todo mundo, ninguém quer sair xingando pelo trânsito, pelo menos nós que estamos estudando aqui, mas ainda é natural, certo? Agora, os 10 mandamentos, que para o exilado era para reciclagem, para o novo é avanço, evolução em linha reta. Evolução em linha reta. Porque no novo não tem corrupção. Tá certo? O novo, na convivência com o exilado, ele vai passar pela tentação de se corromper. Por quê? Porque o exemplo arrasta. Então tá ali. Gosta de exemplo? Vamos pegar um exemplo que todo mundo conhece aqui. Está lá o general romano liderando lá 4, 5 legiões lá. Uma batalha, certo? Ali no meio daquela legião tem um monte de espírito novo da terra. Tem lá a turma veterana também, exilada. Mas tem aqueles ali, por exemplo, que idolatram lá o general. A turma dos globos. Tem a turma de exilado que já fica ali conspirando. Não tinha muita conspiração em Roma? Então, a turma ali do orgulhosa, a turma ali que está querendo, entendeu? Fica ali conspirando. Então, o novo que está ali aprendendo, ele já fica, idolatra um daqueles lá e vai ser um seguidor e vai começar a imitar. Aí pode se corromper. Aí eu também quero ter o poder desse camarada aí, entendeu? E assim que as coisas vão caminhando. Então, tudo faz parte do processo de... Por isso que estudar a evolução não é muito fácil de estudar a evolução não, porque é complexo. E quando os espíritos lá no mundo espiritual vão preparar reencarnações, vocês vão se lembrar, lá no livro Ação e Reação, tem lá o instrutor do departamento que tem autoridade para preparar uma reencarnação, certo? Mas daí chega um caso mais complexo que o outro fala, não, peraí, aqui eu não posso, eu tenho que chamar um lá de cima lá. Não, aí nós temos que analisar 10 encarnações para trás aí nesse caso aí. O missionário da luz também fala. Missionário da luz. Então vamos colegiar para analisar ali 10 encarnações, vamos ver o que ele estava fazendo. Não, então agora tem que ser um dia, tem que ser essa aqui, ó. Pode ser mais assim e tal, entendeu? Uhum. Por isso que lá não é, por isso que tem essa preparação lá elaborada. O espírito prepara ou não prepara? O espírito estava estudando na colônia, que foi resgatado lá do umbral, todo amarrotado. Aí para a colônia para passar o ferrinho, vai ficar lisinho, bonitinho, né? Passa na máquina
a tábua de passar roupa, fica retinho, lava, fica o perispírito limpo. Então ele começa a trabalhar, ele começa, vamos falar no popular, dar palpite para preparar a reencarnação, né? Ele começa a ter... planejamento, né? É. Onde vai reencarnar, com quem, tudo. Só que na hora de bater o martelo, conforme é o caso, tem que chamar o de mais em cima. Às vezes o elemento pede alguma coisa, né? Ele, não, então podia ser assim, aí outro, peraí que eu tenho que consultar a autoridade. Aí o papelado, Hierarquia. a papelada sobe lá pro 10º mandamento, vamos falar assim, né? Papelado. Aí desce, pô, não, porque 10 encarnações atrás ele deu uma complicação lá, então precisa disso aqui agora, etc. Entendeu? Então tem que ter paciência, né? Tem que ter calma. Ô Luiz, você queria falar alguma coisa? O que você queria falar? Não, pode falar, ué. ao longo da sua resposta você já falou, porque é só tocar no assunto de que essa carne que se fala aqui não é o corpo, né? Não é o corpo Sim, físico, sim. Né? Não é a carne, né? É a carne aqui, são as nossas experiências anteriores, né? Que nós fomos construindo ao longo das encarnações. É a substância, porque Emmanuel no livro Pensamento e Vida, É isso. porque Porque Jesus não é mais tentado é, pela essa carne, porque o passado dele, sim, que nós estamos vivendo aqui, já está Compactado. soterrado lá, sabe o que é arquivo compactado? nem dá para O ver. INRAR, É. zipado, eu fico zipado. O dele está lá no... É, O automático dele, qual que é o nosso automático? Alguém pisa no seu pé no ônibus lá, qual que é o seu automático? Não é resmungar? Você está no ônibus, alguém te dá uma fincada com um guarda-chuva assim, lá nas costas. você não deixa pingando. Deixa pingar, você está pingando, não sei, qual que é o seu automático? Aquela mochila nas costas. Aquela mochila que dá... O automático de Jesus é uma virtude pura. Onde é que está isso no Evangelho? Episódio da mulher hemorroíça. Isso. Que alguém tocou nele, né? Está lá Jesus, o multidão, O Pedro se irritou. a multidão lá apertando Jesus, os apóstolos lá afastando o povo e tal, iam caminhando. Nós nos irritamos. Aí a mulher vai e toca ele lá na barrinha da roupa lá e tal. Muita gente estava esbarrando. Ela tocou lá na barrinha da roupa, perto do pé. Qual que é o símbolo disso? Subconsciente. É na base. Então, o subconsciente dele. Aí Jesus parou. Quem foi que me tocou? Aí Pedro ficou nervoso, né? Pedro é nós, né? É nós, né? Pedro ficou nervoso. Mas a multidão aqui te apertando, você quer saber quem te tocou? Não, eu senti que de mim saiu uma virtude. Pedro questionava muito, né? Faltou falar para o Pedro, ao contrário de você, Pedro. Mas Jesus, 100% de virtude faz você não tirar a casquinha do próximo. E quando a gente tira a casquinha do próximo, a gente denuncia a nossa vida. Processo de aprendizado. A gente não gosta de tirar a casquinha do próximo? Confessai uns aos outros. Não gostamos? Tirar uma casquinha? Então, Jesus não tirava a casquinha. Vigilante. Não era sarcástico, não era irônico. Isso não tinha com Jesus, não. Isso é nosso, é humano, né? Por isso que as pessoas têm dificuldade de entender Jesus. Ah, Jesus casou com Maria Madalena. Então, assim, não entenderam Jesus, não compreenderam Jesus. Para explicar que isso não é pecado, né? Porque às vezes as pessoas falam assim como no sentido de pecado. Mas ele não precisava disso, né? Não, e não precisava. E se Não veio pra Jesus isso tivesse casado, tivesse tido filho, ia criar uma linhagem hereditária do... Que nem lá o Maomé, que até hoje tem descendente dele, que é atolar lá no... Que diz que é descendente, vai saber se é. Dá muito problema. E a vida dele já tinha... Já viram lá os atolás com turbante preto? São descendentes de Maomé. Com essa prerrogativa de usar o turbante preto. Ah, é? É. Nem sabia.
Mas vai saber se é mesmo. Como é que. Alguém tirou o DNA do Alberto? Entendeu? E mesmo porque o amor de Jesus está muito acima do amor. Jesus casou com a humanidade toda. Desejo, O casamento era com a humanidade carne, toda. né? Né? O amor dele como a gente fala, o amor ágape, né? O amor de caridade, Essa não de sei a dar diferença amor. de nós, né? É o casamento com a humanidade. Casamento com a humanidade. Não, qualquer um lá para ser Jesus, né? Isso é o mesmo amor de carne. Então tinha que ser diferente mesmo. É o casamento com a humanidade. Casou com. O grupamento humano. Humanidade. Casamento com o sentimento. Ó. A humanidade é a mulher e Jesus é o noivo. Sim. É o casamento do sentimento. O sentimento sendo fecundado pelo valor que Jesus traz. Aí vai ter a fecundação, vai gerar o ovo, o ovo vai gerar o feto vai crescer e vai nascer o filho do homem, que é o fruto de nós mesmos, na elaboração desse casamento, que é esse casamento é comunhão. Por isso que o Espírito aqui na sexta-feira fala muito em comunhão. Comungar, comunhão com Jesus. E a mãe dele teve mais filhos? Teve um monte de irmão lá. Dúvida com isso? Teve um monte de Teve irmãos. mais Lá. 6, dizem. Teve um monte de irmãos Vai lá. dar muita discussão. Acompanharam ele, acompanharam. Sim, mas é fato que ele teve irmãos. É fato, está no texto bíblico. E também não é o caso, a questão é ele. Teve irmão consanguíneo. Kardec mesmo coloca no Evangelho que Maria mesmo entendeu a missão de Jesus. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Normal, né? Normal, porque ela não era um espírito da mesma estirpe de Jesus. Muito acima de nós aqui, Uma missão muito ampla. mas ela ainda não chegou naquele nível lá do. José também. José é a mesma coisa, evidentemente. Eu acho que José devia ser mais elevado que ela, porque aceitar essa situação Naquela época, naquela né? época, eu fico pensando. Novinho. E José passou em silêncio ali no bastidor ali. Caladinho, sossegado, que nem um bom mineiro. Eu ia falar assim, que nem um bom mineiro. Mineirinho. Porque aceitou, né? É. Apareceu o anjo e tudo, e Se ele apagou, aceitou. se apagou, se humilhou. Perante a sociedade, ele se humilhou. Eu li um livro que o moço fala assim, você é o pai de Jesus? Ele fala assim, aquela é a mãe de Jesus. Então ele já... Não, eu não sou o pai, né? Com essa paternidade. Ele vê, né? Isso aí dá Então pano pra manga, muito... né? Porque essa resposta aí vai entrar. Você leu isso aonde? A paternidade Sim, de Jesus Aí, é divina, né? às Eu, vezes- de vez em quando, eu vejo umas coisas assim. Isso aí você coloca na prateleira. Entra numa coisa Entendeu? que. Essa fala você coloca na prateleira lá e deixa para ver se vai confirmar um dia, entendeu? E no livro a pessoa fala o que ela quiser. Certo? Você sabe quem contou? Não. Não nem lembro, mas não sei que eu li. Uhum. Aí que eu fiquei, que me despertou, sabe? Porque eu falei assim, ele como espírito era muito elevado. Sim, é claro que era. Porque Claro que era. para aceitar uma Submissão, situação né? e assim, amar com naturalidade, amor mesmo. É porque Jesus não podia ter como pai e mãe o espírito comum da terra, não. Isso. Sim, claro. Não escolhido a dedo, né? Mas é lógico, é. Ele merecia coisa melhor, entendeu? Que nós. Então, Com certeza. a verdade é essa. E não é também, não sei o que eu tenho aprendido aqui, assim, com os espíritos aqui, não é o que a pessoa fala, o que ela faça. Ele ficou na dele, veio, cumpriu o que falou, ficou só nos bastidores. Dando força para Maria E pronto, ali. acabou. Esse era o papel dele, o resto. Sendo o amparo de Jesus criança Protegeu, lá. protegeu, E amor Jesus, protegeu. Referência E amor para Jesus. Jesus o tempo inteiro. Lógico. Referência para Jesus, caladinho. Não precisa ditar, né? Tipo assim, para você fazer o que você... Aliás, é até acho que tem mais proteção para o próprio espírito não ficar nos holofotes, sabe? Senão você pode Sim, ficar vaidoso e para esparrela, sabe? sim. Melhor você ficar quieto no anonimato, que é mais negócio para você, sabe? Então essa carne aí é o que está incorporado
nos milênios e que foi o que nós expressamos naturalmente, é a carne. Pelas emoções e pelo desejo, pelo sentimento. Tá. Então, nós estamos trabalhando para... O que você falou? A humanidade é a mulher, né? a humanidade é a esposa e Jesus é o noivo. Ele veio por causa O de casamento é todos. com a humanidade. Ele não veio por um, veio por todos. Para fecundar a humanidade para uma nova ordem de coisas na Terra. Fecundar os sentimentos, é isso? E outra coisa que eu fico pensando, é impressionante, por exemplo, ele veio, né? Veio, cumpriu o papel dele e já sabia que da Eu já regeneração, sabia. é impressionante. Sabia da regeneração. Tanto Quer dizer, que, é um projeto assim, ó. tanto ele já sabia da regeneração, É um projeto que ele já tá. que nós temos em Quando ele veio. Mateus 19, 28, quer ver? Ó? Mateus 19, 28. Em verdade, Jesus disse, em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Está falando aqui da regeneração. Em verdade vos digo que vós que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, porque na regeneração, a gente tem batido aqui muito nessa tecla. Santo Agostinho já define que a regeneração é mundo ditoso. Ao contrário do senso comum espírita, regeneração é mundo ditoso, tá? Está aqui no... É o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 19. Eu leio aqui de vez em quando. Segundo aquela lei, este mundo esteve material e moralmente em estado inferior ao em que hoje se acha e se alçará sob esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Ele é chegado a um dos seus períodos de transformação, em que, de óbito expiatório, o dar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Então, na regeneração, os homens serão ditosos. Coisa boa. Certo? Isso significa que Jesus vai estar no trono das 12 tribos, que somos nós aqui da terra, as 12 tribos, Humanidade. no coração, reinando no coração. A bondade, a compaixão, a misericórdia, o bem, o amor. Isso é que significa império da lei de Deus. Né? O império da lei de Deus não é império pela força. É o império natural de dentro para fora. Esse é o plano da regeneração. Nenhum, nenhum, todas as virtudes. Né? Nós estamos vendo os primeiros lances da regeneração chegando. Mas ninguém sem consciência, vendo o que está acontecendo na humanidade, o grande sofrimento que existe, pode falar que o mundo é de regeneração. O mundo é de prova e expiação. Agora, dentro do mundo de prova e expiação, já tem um contingente que vive na regeneração. Não está tomando bomba para a cabeça, não está levando bala perdida, não está na miséria, não está passando fome. Tem o seu alimento, tem sua casa, os seus filhos estão na escola. Tem um ou outro filho que precisa de um cuidado, tem alguma síndrome, mas a pessoa mesmo está lidando com uma doença que é para acabar de se depurar. Não é isso? Na regeneração, acabar de se depurar? Então, uma doença que nos acomete é para nos ajudar a acabar de nos depurar. Pela disciplina que essa doença vai exigir de nós. Um cuidado, entendeu? Não é para castigar, para punir, para baixo. Então... Chance de mudança de rota. de mudança de rota. Porém, os seus dias serão 120 anos. Isso aqui é simbólico, gente. Não é longevidade. Não estou falando aqui de anos de longevidade, não. Nós já temos estudado
os símbolos, né? Os números. 120 é 1 e 2. 1 e 2 e 0. 1 é a unidade divina, representada pelas leis divinas, Decálogo, Jesus, doutrina espírita, representa um dinamizado para o nosso entendimento. O 2 é o casal formador no mundo interior, razão e sentimento, e eu vou conjugar para edificar em mim a unidade divina. E o 0 é o processo continuado. O 0, aí você vai acrescentando 0, 0, 0, 0. Certo? Podemos até brincar, o 0 como sendo o conjunto vazio que nós vamos preencher com o conhecimento novo. Aquele espaço a ser transformado. Então, o 1 e o 2 expressa 1 mais 2, 3, expressa a dinâmica da evolução, informação, formação, transformação, também expressa a universalidade 12, que é o processo completo. O 12 é o processo completo. E depois o número, porém, os seus dias serão 120 anos. Então, o dia, que é aquele momento de ação sob a luz plena, a luz aqui é o Jesus, eu sou a luz que vinha ao mundo, é para eu operar essa luz, operar, não mais ficar no plano teórico, é para operar a luz, transferir a luz para o próximo. O que é a luz? Ou não, alguém pergunta, o que é a luz? Não, a luz é o bem que você faz, a bondade que você espalha, boa palavra que você diz para alguém, é a luz coagulada, vamos colocar assim, certo? É uma semente que a gente distribui. Então, é o processo de instauração, é a equação da instauração de uma nova carne no psiquismo. O que eu estou dizendo? Novo automatismo. O valor ali, substrato, diferente. Certo? Porque esse substrato aí das virtudes é o substrato para a comunhão definitiva com o Pai. Daí para frente, essa integração, ela vai, até onde a gente sabe, numa progressão exponencial. Mas alguém tem alguma dúvida aí? Ou podemos partir para o versículo 4? Pelo menos começar o versículo 4, porque ele já é mais complexo. Nós não vamos esgotá-lo hoje, evidentemente, senão também fica muito pesado a gente tentar esgotar esse versículo 4 aí por inteiro, porque ele tem muitos pontos aí para analisarmos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. É o que eu disse para vocês aqui. Os valentes da antiguidade, os varões de fama. Uma exilada. E geralmente eram os mais egoístas. Iam dominar. Certo? Havia naqueles dias gigantes na terra. Então esses gigantes são, falando de um modo geral,
e elementos dotados de condições ampliadas no campo das experiências. Nós aqui, de certo modo, estudando o que nós estamos estudando e buscando interiorizar, assimilar a doutrina do Espírito, nós já não somos mais pigmeus em estatura moral, nós já somos gigantes relativamente, porque se nós formos exilados daqui, nós vamos chegar lá como gigante. Então nós já somos dos gigantes aqui na Terra. E dos gigantes mais qualificados pelo que a gente está estudando. Agora tem os gigantes do intelecto aí que estão se complicando. São os que estão se complicando aí. Muitos já estão com o passaporte carimbado para ir embora. Não entendi, não faz não o que você falou. Foi. O que eu falei? Nós somos exilados aqui, não sei o que. Não. Nós já somos gigantes. Foi. Nós somos exilados, nós viemos de fora. Eu até conversei com a irmã Plasta aqui na sexta-feira na comunicação, vocês escutaram todas as comunicações. Eu conversei, perguntei para ela, eu falei, nós somos exilados, eu falei assim, todos rebeldes. O gigante já tem muito conhecimento. Só Intelectual, intelectual. né? Não, no nosso caso aqui, No campo moral também, né? intelectual e moral, no nosso caso aqui. A irmã Plástica falou que nós temos no consciente química, física, biologia e etc. Intelectual. Então, porque nós viemos de fora. Nós viemos de fora. A gente já Não, tinha isso eu estudado. entendi, Júlia. Eu não entendi. Então somos gigantes. Agora nós estamos reciclando. Moral, nós estamos. O moral nós estamos aqui tentando consolidar. Não estamos? Tentando consolidar. Ué. Nós estamos tentando elaborar o filho do homem. Nós já estamos tentando consolidar. A gente atira a pedra no próximo aí porque quer atirar pedra no próximo? Né? Não, a gente atira a pedra no próximo por invigilância, atira a pedra no próximo. Mas nenhum de nós quer atirar a pedra no próximo mais, quer? Intencionalmente não. Não. Premeditado não. Não, ele vai premeditar uma ação nefasta contra alguém. Não. Descuido. Com descuido. Você até traído e tirar a casquinha de alguém aí numa bobagem e tal. Pode ser traído, não pode? Que da nossa índole, da nossa natureza. Mas nós não estamos fazendo, nós não estamos cometendo mais crime grave. O problema, o que é que hoje vai nos levar para o exílio? Com o conhecimento que nós temos. Crime grave. Suicídio, homicídio, corrupção, desvio de dinheiro público. Entendeu? Desregramento sexual aí por aí. Vai nos levar para a reciclagem. Então nós somos gigantes. Só que o intelecto está gigante e o moral está pigmeu. As asas Precisa equiparar, entendeu? desequilibradas. Mas nós já começamos a reverter o processo. Nós não estamos mais disputando aí cátedra aí no mundo, nós estamos disputando cátedra nessa encarnação. Nós somos exilados. No ano passado a gente estava disputando os reinos lá uns com os outros lá. Quem era o mais egoísta, que ganhava. Foi isso no ano passado, mais de uma vez. Hoje nós estamos nessa encarnação aqui no anonimato total. Ah, cadê aquele espírito lá que complicou lá em Esparta, lá em Roma, lá em Babilônia? Ah, está lá no Camilo Chaves, lá dirigindo reunião mediúnica, sumido lá. No anônimo, entendeu? Porque tem uns que estão disputando poder aí no mundo aí, se perdendo de novo. Então,
É complicado, a situação é complicada, né? A situação é complicada. Então, os gigantes da terra, nós estamos buscando aí equiparar as duas asas, que é o que nós aprendemos estudando o Espiritismo sobre as duas asas da evolução. Nós estamos buscando equilibrar. E em relação aos que estavam aqui na Terra naquele tempo, que eram espíritos novos, os autóctones, os aborígenes, como queiram chamar, eles eram gigantes no conhecimento. Tinham muito conhecimento. Tinha até um conhecimento moral, mas não queria praticar. Conheciam as leis de Deus. Conheciam a lei de Deus. Como os poderosos de hoje que conhecem a Bíblia. Eles não gostam até de pegar a Bíblia e pôr debaixo do braço, por exemplo? Né? Eu falando que esse conhecimento é fato provável, né? Porque pelas obras que a gente vê, arquitetura. Só que não querem praticar os ensinamentos que lá estão. Os do Cristo. Eles continuam praticando lá o do Senhor dos Exércitos, que era a dominação. Aí eles vão arrasando sociedades, vão destruindo lares, vão destruindo instituições, certo? Enquanto eles vivem no conforto. Então, eles vão para um orbe e não tem lar ainda, não tem instituição, não tem nada. Eles vão levar isso para lá. Aqui destruíram aqui, lá eles vão edificar. Ao longo dos milênios, ali com sofrimento, dificuldade, lentamente, tá certo? Vou lembrar que aqui na Terra, nós estamos falando aí de um grupamento que chegou aqui de 30 a 40 mil anos atrás. E as primeiras cidades surgiram aqui na Terra há 10 mil anos atrás, 12, 10 mil anos atrás. Quantos milênios eles levaram para conseguir começar a edificar de novo uma sociedade com o mínimo de conforto? Você está falando dos exilados? Levaram No caminho da 30 mil anos. O caminho da luz, acho que tem uns... Porque as primeiras cidades de 6 a 10 mil anos. Eles levaram 30 mil anos. 30, 35 mil anos para conseguir edificar, começar a edificar aquilo que eles destruíram lá. Começar. Uma habitação tosca ali. Simples. Então, que Jesus nos abençoe. Na semana que vem nós vamos começar desse versículo 4.